nós temos um treinamento que é chamado Protegidamente, um treinamento que é de 10 semanas e que tem ajudado. Já ajudou, né, centenas de pessoas a lidar melhor com as suas emoções e, assim, controlar, sim, a sua ansiedade. Então, Santina, qual foi a objeção que você teve ao entrar pro Protegidamente? Então, no meu caso, uma delas foi, tipo, o medo, né? O medo de que aquilo que eu fosse aprender tivesse indo, então, contra meus princípios e valores. E a outra questão, então, é que eu pensava assim, será que realmente esse conhecimento vai me ajudar? Então, essas eram as duas objeções. Se ia violar um princípio seu e se realmente ia ser de ajuda, né? Você já tinha feito outros tratamentos, já tentou cuidar da ansiedade de outras formas antes? Sim, já tinha tentado com um tratamento natural, com iridóloga. E no momento que eu fiz, ajudou, tinha ajudado também um pouco. Sim. Antes já. Uhum. Obrigada, viu? Elisete, a mesma perguntinha. Tinha uma objeção e qual foi a sua objeção para entrar no Protegidamente? Então, a minha objeção era eu mesma, porque eu achava que eu não precisava. O emocional era legal, era uma pessoinha legal, tinha muitas amizades, não tinha intriga com ninguém, então eu achava que eu não preciso, meu emocional é legal, é da hora. Minha objeção foi eu mesma. Essa perguntinha eu não estava, mas agora eu fiquei curiosa. E o que fez você querer fazer, já que você achou que não precisava, o que fez você querer fazer o Protegidamente? Eu te apertei, porque nós não tínhamos combinado essa, né? Mas a sua resposta me fez ficar curiosa. O que fez você querer fazer o Protegidamente, então? Foi uma viagem dos sonhos. Fiz uma viagem que eu sonhava fazer, de amigo, e chegando na viagem, não foi legal. Porque lá eu me descobri uma pessoa que eu nem sabia que eu era no meio de pessoas, juntas com outras pessoas, né? Então teve uns desconfortos, teve situações que me deixou mal emocionalmente, eu não consegui fingir. Então, quer dizer, de uma viagem de sonhos ficou sendo uma viagem desafiadora para mim. Aí, quando eu voltei da viagem, eu pedi socorro para minha mentora, Monique, eu preciso fazer o Protegidamente, fazer inteligência emocional. E foi por isso que eu comecei a fazer. Que legal, que humildade, que modéstia, que se atentou ao sinal, né? Tava bem e tal, mas viu ali o corpo sinalizando, né? As emoções falando, pô, não tá reagindo de forma inteligente emocionalmente e buscou ajuda. Parabéns, muito bom, Elisete. A segunda perguntinha, eu vou voltar para a Santina, quais foram os benefícios, então? Fazer o Protegidamente, ter esse treinamento, né? Assistir aos mais de 50 aulas que tem no Protegidamente, participar dos encontros ao vivo. O que foi de ajuda? Qual foi o benefício? Primeiro, então, quando eu conheci o Instituto e comecei a fazer o Protegidamente, eu já estava passando por um longo período assim, de ansiedade e de insônia, né? Aí, por causa disso, a minha qualidade então, de vida em sentido emocional ela estava muito ruim. Mas os benefícios então, que eu tive foram muitos. Mas alguns assim, deles que começou a fazer a diferença já no início foi eu poder adquirir, ter autoconhecimento. Conhecer melhor a mim mesma, né? E os meus padrões emocional era tudo que eu precisava no momento. Então, junto com esse autoconhecimento que eu recebi, eu também recebi as ferramentas necessárias para mim lidar com as minhas questões emocionais e poder, aos poucos, ir recuperando o controle da minha vida. Então, esses são alguns dos benefícios. Muito bem. Que gostoso foi ver esse processo, né? Parabéns. Excelente. E você, Elisete, quais foram os benefícios, né? Valeu a pena ter feito protegidamente, né? Como foi? Sim, claro, muitos benefícios. E o principal hoje é que eu estou no controle das minhas emoções e sentimentos. Então, eu uso eles hoje ao meu favor, eles não são meus inimigos. Então, eu estou ali no controle deles, coloco eles no devido lugar. Então, esse foi o meu maior benefício de fazer o Protegidamente. Legal, excelente. Algo que eu queria aproveitar para falar também, que eu acho que isso é muito bacana, que chama atenção, vocês notaram? Aí a Elisete foi pedir ajuda para a Monique. A Monique e a Elisete, elas são do mesmo círculo social. Então, assim, se a inteligência emocional que a Monique vende, né, que a Monique hoje trabalha com isso, incentivando as pessoas, se não fosse verdade na vida da Monique, a Elisete, que é do círculo social da Monique, não se sentiria à vontade para pedir ajuda para ela. Então, olha que bacana, né? Então, a Elisete foi, teve coragem, porque viu os efeitos na própria vida da Monique. Então, isso é meio bacana. Obrigada, viu, Elisete?
Obrigada mesmo. Nós falamos na live, então, sobre controlar a ansiedade, gerenciar emoções, né? Como tem sido isso para você, Santina? Como tem sido gerenciar pensamentos? Nós vimos essa ligação, né? Que se eu controlo um pensamento, obviamente, então eu vou conseguir controlar o nível da minha ansiedade. Como tem sido isso aí na prática, nos meses? Outra coisa, faz quanto tempo que você fez o Protege da Mente? Já, deu mais de ano já, não deu? Deu um ano em março agora. Deu um ano. Bacana. Como tem sido os seus pensamentos e assim controlar a ansiedade? Então, eu aprendi a controlar meus pensamentos, né? E uma das técnicas, então, que eu aprendi é questionar meus pensamentos negativos. E eu faço isso por anotar eles. Primeiro eu anoto o pensamento, aí depois eu anoto a pergunta, né? Esse pensamento é verdade ou não? E se ele é verdade, que provas eu tenho disso? Aí depois a outra pergunta que eu faço é como eu me sinto quando eu penso nisso? Aí depois eu pergunto, então, como seria minha vida se eu não tivesse esse pensamento? Então tem me ajudado bastante eu colocar por escrito os meus pensamentos e questionar eles. Assim eu posso trazer eles para o racional e vai reduzir o impacto. Caso eles voltem, né? Eles então vão reduzir o impacto e causar tanta ansiedade, né? E a outra ferramenta, então, que eu tenho usado, que tem me ajudado bastante, é o caderno da rotina matinal. Então, nele, todas as manhãs, todos os dias, eu penso e anoto 3 motivos pelos quais eu sou grata ou vou ser durante o dia. Então, a gratidão, então, ela tem me ajudado a focar no presente e também a substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E o resultado, então, de tudo isso, de controlar meus pensamentos, é que eu tenho menos ansiedade e também melhorou a qualidade do meu sono. Legal, que era o que você tanto desejava, né? Quando entrou. Excelente. Eu sei que o que eu vou falar agora fica parecendo muito comercial, sabe? Fica falando, você está falando isso só para vender o Protegidamente, não é? Mas dentro do Protegidamente, aí nós fizemos uma rotina matinal com a turma, voltada só para ansiedade. E aí nós vimos lá o quanto que aqueles exercícios diários, com aquilo que a gente aprende no Protegidamente, vai treinando o nosso cérebro a lidar de forma melhor. Ele prepara o nosso cérebro para lidar com a ansiedade. O que eu estou querendo dizer? Eu sei que é difícil, assim, só uma live, né? Mas pensa, você assistiu essa live e você anotou o passo a passo que a Monique deu. E você vai praticar isso. Bacana, isso é bom? Claro que é bom. Isso funciona? Isso funciona. Agora, imagine alguém que fez Protegidamente e que diariamente faz aquele passo a passo da rotina matinal que parece clichê. Alguns vão pegar 3 motivos de gratidão, simples, mas é que a gente sabe que tem um quê por trás, que não é apenas só colocar 3, né? Mas o fato da pessoa fazer isso, ela vai treinando o cérebro dela diariamente. A hora que ele quer pensar em outra coisa, não, peraí, é aqui que você vai pensar. Tipo assim, nós vamos educando o nosso cérebro. É por isso que gerenciar os pensamentos e a ansiedade começa a fazer sentido a ponto de uma pessoa ter feito o treinamento há 1 ano atrás e ainda poder falar, sim, eu ainda controlo a ansiedade, eu ainda estou gerenciando. Não é um efeito só do dia, só aquele... Não é um efeito motivacional que acontece durante o treinamento, não é? Elisete, e você, como que tem sido, né? Gerenciar os seus pensamentos, então, e assim ter o controle da ansiedade? Como tem sido para você? Então, eu gerencio meus pensamentos também, como a Santina, por fazer a rotina matinal todo dia. Então, já criei por hábito, né? Assim que eu acordo, fazer o caderno. Porque eu aprendi também, fez 1 ano em março, né? Que eu fiz Protegidamente. E normalmente, a gente esquece que a gente aprende. Então, o caderno é uma manutenção e é algo que não vai fazer a gente esquecer, porque eu estou fazendo todos os dias. E aí eu não vou esquecer o que eu aprendi. E isso que está me fazendo bem, né? De ser a pessoa que eu sou hoje, bem diferente de 1 ano atrás. Me conheço agora, eu controlo minhas emoções. Isso é muito libertador. E eu faço isso todo dia, por meditar no pensamento do Criador, né? Me ver 3 motivos de gratidão todo dia. E todo dia eu imagino com teste, né, de inteligência, como vai ser meu dia, o que eu estou precisando naquele dia. Então eu consigo visualizar aquilo e com certeza sempre acontece. As coisas que eu visualizo é aquilo que dá certo. E não é passe de mágica, né? Só foi um treinamento de me conhecer a eu mesmo. E eu acho tudo isso
libertador. E eu amo Protegidamente, amo o Instituto, tudo. É clichê, mas eu vou falar que é verdade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, né? Não vou deixar de falar isso para o pessoal que está assistindo essa live, que tem interesse em fazer o Protegidamente. Eu sei que parece assim muito simples, muito clichê, algumas coisas que a gente fala aqui que melhora o emocional. Por isso nós temos a alegria, assim, uma coragem de falar isso. Olha, você tem 15 dias de garantia. Você bem dizer, assiste 2 módulos, né? Quase, eu acho que talvez dá para assistir 2 módulos. E aí, se você não gostou, não é o que você está procurando, acha que não vai ser de ajuda, você tem todo o seu investimento de volta. Não precisa nem explicar. É garantia incondicional. Não gostou, você tem o seu investimento de volta.